Glória a Deus. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e sobre todos. E na oportunidade, já que o assunto é família, que esta graça e bondade se estenda também sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, sobre os que estão perto, sobre os que estão longe. Que a graça do Senhor superabunde sobre você e sobre o seu lar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu glorifico a Deus, obrigado, viu, pastor? Eu glorifico a Deus nessa noite por estar aqui com vocês, tratar de um assunto tão pertinente, tão importante, e que de fato merece uma atenção maior, não só da parte da igreja, mas da parte de cada um de nós também, representante dos nossos lares e de nossas famílias. De fato, os dias têm passado tão rápido, né, irmãos? Tenho eu a impressão que esta quinzena passou mais rápido do que o segundo semestre passou bem mais rápido do que o primeiro semestre. Tudo mudando com muita velocidade, né? E se tratando principalmente de alguns anos para cá, por que não dizer pontualmente de 2 anos para cá, as coisas vêm mudando muito rapidamente, né? E com essa mudança, com as notícias e com as preocupações que tomam o nosso coração, se faz necessário que a gente pare em momentos como esse daqui, para poder tratar das nossas famílias. Eu costumo dizer muito lá em nossa igreja que a nossa vida, ela constantemente precisa estar em manutenção, né? E existem 2 tipos de manutenção. Você que tem carro, você sabe disso. Existe a manutenção corretiva e existe a preventiva, né? A preventiva é aquela que você antecipadamente, sem que um problema seja alarmado, sem que um problema seja revelado, você prevenindo para este problema venha à existência, você encosta o teu veículo e você faz as devidas revisões ali, manutenções, para que você possa continuar dirigindo pelos próximos meses ou alguns quilômetros a mais. Essa manutenção não vai impedir que você não tenha algum problema, algum incidente dali para frente, mas ela vai te dar no mínimo segurança, para que você possa caminhar pelos próximos dias. Vai diminuir as margens de risco de que você tenha um problema futuramente. Volto a repetir, você pode até ter um problema, mas as margens de risco, de erro, elas foram minimizadas o máximo possível. Por outro lado, existe a manutenção corretiva, que na maioria das vezes ocorre em quem não fez a preventiva. Sabe? Alguém que ignorou a necessidade que estava gritando ali, olha, eu preciso trocar isso, eu preciso fazer isso, sabe? Luz no painel acesa, sabe como é que é, pastor? Luz no painel acesa, indicadores, sabe? Um barulho, sabe? Um barulho pequeno, mas que já tá te dando a direção, já está te dando ali um feedback, olha, vê um problema maior aí, cara, encosta. Investiga isso, coloca um zoom sobre isso aqui, consulte um profissional, senão vai dar ruim, vai dar um problema maior, e a gente vai ignorando, e quando a gente mais precisa do carro, o carro deixa a gente na mão, numa viagem programada há meses, a viagem é anulada, você tem que voltar para casa no meio da viagem, com um carro em cima de um guincho. Por quê? Porque negligenciou as necessidades que a manutenção pedia para você. Então, a vida da gente, ela requer manutenções. E eu glorifico a vida daqueles que, num dia como esse, num assunto tão pertinente, escolhem subir à casa do Senhor para ouvir e aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero com você nessa noite fazer talvez uma manutenção corretiva, ou para alguns uma manutenção preventiva, mas o fato é que todos nós, nestes breves minutos, nós iremos encontrar na palavra do Senhor algo que vai nos auxiliar para que percorramos aí os próximos dias, a nossa jornada, com segurança na palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia. Em 1 Samuel capítulo número 30, há um personagem na Bíblia
que eu tenho certeza que não só eu, mas que muitos gostam, porque é um homem denominado como alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. E eu gosto muito desse camarada, porque esse cidadão, mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus, ele nos mostra que possivelmente nós podemos errar, mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus. Mas ele também nos ensina em alguns momentos, em alguns dados momentos, como agirmos quando essas falhas ocorrerem. Este homem é Davi, e na maioria das vezes conhecemos este homem por um fato isolado, né? Onde ele se depara com uma situação onde muitos estão se acovardando, ele se posiciona, traz para si as dores, chama a responsabilidade para si, ele encara um problema chamado Golias, e ele vence esse problema em nome do Senhor Deus. Mas existem algumas particularidades deste homem que eu quero tratar com vocês aqui nesta noite. 1 Samuel capítulo número 30, uma passagem muito interessante que fala sobre este homem, e eu quero acompanhar com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Está logo no versículo 1. Se você achou, você pode acompanhar comigo. Diz assim o versículo 1 a seguir: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag. Haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram que as suas mulheres, seus filhos, filhas haviam sido levados como os prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persigam-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias atrás. Nós atacamos o Neguebe, os queretitas, o território que pertence a Judá e a Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode nos levar a este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando, e os muitos bens que haviam sido tomados da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram.
Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos, demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi, e os que estavam com eles, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá levar a sua mulher e os seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, Ele nos entregou em nossas mãos, e as forças que vieram contra nós. Glória a Deus, amém? Uma leitura um pouco extensa, porém é importante para a gente poder entender o contexto deste acontecimento, porque vocês conhecem e sabem que Davi, ele sofreu muito nas mãos de Saul. Saul padecendo e sofrendo com medo da concorrência, uma vez tendo ciência de que Deus havia ungido Davi através de Samuel, para que Davi assumisse o trono no lugar de Saul. E toda vez que eu falo disso, eu preciso tirar uma lição para mim e para os que me ouvem, de que Saul, até então estando no reinado, mas deixando de caminhar segundo os preceitos do Senhor, agarra a capa do profeta e rasga, numa atitude desesperada. E o profeta olha para ele e diz assim: olha, assim como rasgastes de mim esta capa, assim rasgastes de ti o teu reino, e o Senhor levanta um melhor do que você. E isso tem que trazer um certo alerta ao meu coração e ao teu coração, a ponto de entendermos que sempre vai ter alguém melhor do que nós, ou talvez mais capacitados de nós. O fato de estarmos aqui, o fato de Deus nos levantar, o fato de Deus nos escolher, pastor, é unicamente graça, favor imerecido. Colocou o ouro em nós, falava e disse: eu te amo, eu te quero. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras que Jesus, após ressurrecto, vem caminhando pela praia e Pedro está lavando as redes, alguns de nós equivocadamente dizemos que Pedro está desistindo da profissão de pescaria. A Bíblia diz que Jesus coloca os olhos em Pedro e vai até Pedro. Jesus viu Pedro, diz o texto, e nos dá a entender de que só havia Pedro ali. A verdade é que aquele ambiente ali era um lugar, basicamente um lugar industrial da pesca. Então haviam ali milhares de embarcações naquele mesmo momento, e os homens vendiam, trocavam seus peixes. Porém Pedro, naquela madrugada, não havia pegado nada. E a Bíblia nos conta dizendo que Pedro lavava as redes. E as pessoas dizem: olha, Pedro estava desistindo, lavando as redes. E este lavar as redes não quer dizer lavar com água e sabão. A tradução original neste texto de lavar é fazer a manutenção. O que Pedro estava fazendo de fato era a manutenção da rede, sabe? De repente uma alga marinha que havia se apegado à rede, de repente um peixe com um dente afiado havia rasgado as linhas da rede, e o que o Pedro estava fazendo era a manutenção da rede. Então neste exato momento eu posso entender que Pedro estava costurando a rede, limpando a rede e se preparando para o dia seguinte, não desistindo e dizendo: hoje eu não peguei nada, mas amanhã eu pego. Esta madrugada eu não pesquei nada, mas amanhã eu vou pescar. E Jesus Cristo, quando olha de cima aquele cenário, Jesus coloca os olhos em Pedro. Haviam muitos pescadores ali, talvez alguns tão frustrados quanto Pedro, mas Jesus coloca os olhos em Pedro. Tinha gente muito mais capacitada do que eu e você. Aliás, tinha gente muito mais necessitada de ouvir esta palavra nesta noite, e as palavras que virão nos próximos dias, mas não estão aqui. Mas glória a Deus que você está e tem a oportunidade de, nesta noite, de fazer a manutenção do seu lar, do teu casamento, da tua família, em o nome de Cristo Jesus. Você pode crer nisso? Glória a Deus. Então Davi, quando Saul entende isso, começa
perseguir Davi. E Davi começa a fugir, e Davi, um homem temente a Deus, por diversas vezes tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas Davi não faz. E foi até julgado por isso. Foi até condenado por alguns por isso. Mas de fato, as maiores bênçãos do Senhor que vêm sobre nós, elas não são forçadas, a gente não força ela para acontecer, elas vêm naturalmente sobre as nossas vidas. Por isso que eu costumo dizer que se Deus tira alguma coisa de nós não temos que voltar atrás para pegar de volta, porque se tiver que voltar, o próprio Deus se encarrega de trazer, Ele traz atualizado em 2022. Mas se Ele tirou, a gente não tem que voltar atrás. Então, Davi pensa dessa forma. Ele não quer forçar que algo aconteça. Davi está esperando em Deus. É por isso que, neste momento, Davi toma uma decisão. E essa decisão, uma decisão um pouco, tanto quanto complicada. Nos momentos de pressão, querido, que nós enfrentamos dentro dos nossos lares, nos nossos casamentos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem coisas que não devem ser faladas. Existem situações que não devem ser levantados, ou quando levantados, precisam ser tratados com muita diligência, com muita sabedoria, porque somos pessoas de Deus, com a mente iluminada por Cristo através da sua palavra, e entendendo isso, nós temos material suficiente para evitarmos alguns desgastes dentro das nossas casas e no meio da nossa família. Davi toma uma decisão, e essa decisão vai causar alguns problemas para ele. Aquele mesmo povo ao qual ele havia confrontado há 15 anos atrás, quando ele derrotou um gigante chamado Golias, ele fazia parte de um exército dos filisteus. E o que Davi decide? Davi fala: olha, a pressão está muito grande para mim aqui, eu preciso fugir, eu preciso sair daqui, eu preciso sair do radar de Saul. E Davi, ele vai pedir asilo em uma terra, e ele vai se refugiar entre os filisteus. Ele vai procurar um rei, e ele vai dizer: olha, rei Aquis, eu preciso de asilo, eu preciso de socorro, eu preciso que você permita que eu fique aqui nas tuas terras. E este rei Aquis vai disponibilizar para Davi uma terra chamada Ziclag, essa terra dentro dos territórios dos filisteus. E Davi, junto com seus 600 homens valentes, vai se refugiar na terra de Ziclag, vai ficar ali por um longo período. Aquis tem medo de Davi, porque conhece essa história de Davi, sabe do que ele é capaz. Mas Davi, um homem muito sábio, consegue ganhar a confiança de Aquis. E o Aquis lhe traz Davi para próximo de si, para fazer parte das suas estratégias de guerra. E Davi vai conquistando a confiança de Aquis. Mas chega um determinado dia em que a guerra em que Aquis, os filisteus, iriam enfrentar, era uma guerra contra Jerusalém, era uma guerra contra o povo de Deus. E Deus não poderia permitir que isso aconteceria. Deus não poderia permitir que Davi, um homem ungido rei de Israel, segundo o coração de Deus, se juntasse a um povo inimigo ao povo de Deus e subisse contra o povo de Deus. Deus coloca uma confusão entre os reis filisteus, e eles dizem para Aquis: não é bom que esse homem vá conosco e nem o seu povo. Você conhece a história deles, eles vão na nossa retaguarda, certamente ele muda de ideia durante a batalha, e ele nos fere pelas costas, nós não iremos se ele for conosco, nós exigimos que você mande ele de volta para suas terras. E o rei Aquis, muito sábio, dá essa orientação para Davi, diz: Davi, olha, eu agradeço os seus trabalhos, agradeço a tua fidelidade para comigo neste último ano, mas os meus companheiros de guerra não querem que você suba conosco, então preciso que você retorne. Davi, muito indignado, muito bravo, ele não está entendendo ainda nada do que Deus está fazendo, nada do que está acontecendo. Nós temos dificuldade para entender. Davi retorna para sua terra, ele vai para Ziclag, e é justamente aqui que nós começamos a nossa leitura. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1. Diz assim, olha:
Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos, filhas haviam sido levadas como prisioneiras. O maior erro de Davi aqui, querido, o maior erro de Davi aqui foi deixar a sua família para ir guerrear uma guerra que não era dele. Esse é um dos primeiros pontos de atenção que a gente precisa ter em nossa casa e dentro do nosso lar. Porque nós guerreamos muitas guerras todos os dias. Nós temos compromissos profissionais, temos amigos para dar atenção, nós temos uma vida financeira para administrar. Os pastores têm uma igreja para pastorear. Nós temos pessoas para aconselhar. Uma pessoa me perguntou hoje: pastor, como é que você consegue conciliar trabalho, igreja, das 8 da manhã às 7 da noite, culto às 19h30, 20 horas, família, como é que administra isso? Eu falo: olha, eu preciso de sabedoria da parte de Deus. Preciso entender que eu sou o pastor dentro da minha empresa, eu sou o gestor. Eu preciso entender que sendo pastor, sendo gestor, também sou esposo. Que sendo pastor, sendo gestor e sendo esposo, eu também sou pai. E eu também, depois de tudo isso, tenho uma alma aqui dentro de mim que também necessita e requer atenção e cuidado. Então nós vivemos as nossas vidas, querido, como um malabarista, sabe, equilibrando as coisas, as situações. Tem dia que meu filho, o Caio já está com 11 anos, né? E essa idade é a idade que ele já começa a ter os sentimentos aflorados. E às vezes eu percebo que ele está com a cara meio fechada assim para mim, né? E eu falo: que foi, filhão? Está com a cara feia por quê, né? Eu já entendi o recado, né? Ele está dizendo: pô, pai, queria o senhor um pouquinho mais perto aqui e tal. Estou sentindo um pouco de falta, estou com saudade, né? E a gente começa a entender essas linguagens de sinais, né? Que a gente vai tendo. Então, as responsabilidades que nós temos são muitas, as guerras que nós temos são muitas, sabe, querido? Mas há uma guerra que nós temos, que nós não podemos nos abster dela, que é a batalha que nós enfrentamos com as nossas famílias todo dia. Nossa família, nos últimos anos, e nos últimos dias principalmente, elas têm sido torpedeadas por diversas situações. Família tem perdido o valor, se tem taxado, principalmente uma grande parte da mídia tem taxado a família como algo retrógrado, como algo do passado, como uma ferramenta, uma engrenagem que não funciona mais. E o maior bem que nós temos é a nossa família. Você vai mudar de trabalho, você vai mudar de emprego, vai mudar de chefe, de colega de trabalho, você vai mudar de vizinho, você vai mudar de mecânico, de pedreiro, você vai mudar de amigo, você vai mudar de um monte de coisa, mas quando todos esses forem embora, os que permanecem são os da tua casa. Os que permanecem são esses que estão sentados ao teu lado, são aqueles que você deixou em casa para vir a este lugar nesta noite. Então, se nós precisamos tomar cuidado, é com as guerras que nós guerreamos. Aliás, queridos, nós até temos a escolha de guerrearmos ou não. Agora, de não termos guerra, não é uma escolha nossa. Você não pode escolher se você não vai ter guerras ou não na vida. O fato é que elas virão contra você, querendo você ou não. Agora, a escolha de guerrear ou não, sim, ela é tua. Mas nessas guerras que nós guerreamos e lutamos, nós não podemos esquecer que nós também temos uma batalha com a nossa família. E precisamos guerrear ao lado dela, em o nome de Cristo Jesus. Então cuidado ao comprar guerras que não são suas. E esquecer da guerra que compete a você, que são as guerras que a tua família enfrenta. A Bíblia diz que as mulheres de Davi foram levadas. Aliás, não só dele, mas a de todo o povo. Mas a Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Todo mundo estava sofrendo. Todo mundo estava sofrendo pelo sequestro, pelo assalto. Todo mundo teve as suas esposas e seus filhos levados.
Davi está profundamente angustiado. Os homens que estavam com ele, 600 homens, também estavam pelo mesmo motivo, mas se voltaram contra Davi e começaram a falar entre si e levantar a hipótese e a necessidade de apedrejar Davi. E o que eu preciso entender com isso é que eu não posso transferir uma responsabilidade que cabe a mim. Existem certas responsabilidades dentro da casa que cabem a você, esposa. Outras cabem a você, esposo. Outras cabem a você, filho. Não dá para transferir isso, sabe? Igual o Chapolin Colorado fala: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Dentro do lar não dá para fazer assim. Se o problema compete a você, não terceirize ele. Não procrastine a solução de um problema. Trate-o com a responsabilidade que ele precisa ser tratado. E se isso compete exclusivamente a você, faça isso, não negligencie. Sabe, Neemias, quando recebe a notícia de que a sua cidade havia sido queimada a fogo, ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor e ele diz: olha, eu orei ao Senhor e eu falei com Deus. E ele termina dizendo: e eu era um copeiro, eu era apenas um copeiro do rei. Talvez Neemias se julgava alguém incapaz de resolver tal problema, mas foi justamente este homem que Deus levantou para reconstruir toda aquela cidade. Talvez você tenha se julgado incapaz, talvez você tenha se julgado pequeno, talvez você tenha se julgado sem recursos, sem sabedoria, para poder resolver este problema, esta situação que tem se instaurado sobre esta casa. Mas se você está aqui nesta noite, ou você acompanha este culto pelas redes sociais, é com você que Deus quer falar, e é você que Deus quer levantar, para que você coloque um fim a este problema, faça a gestão desta situação, para que a paz, a harmonia da parte do Senhor volte a reinar dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não procrastine uma responsabilidade que você está identificando. Talvez ela está gritando pela sua oração, talvez ela está gritando pelo seu clamor, talvez você não orou por esta causa ainda. Nós vamos falar sobre isso aqui na frente. Esse costume da gente colocar a culpa em outro, sabe? Esse costume da gente passar a responsabilidade, isso é antigo, querido. Isso faz parte da natureza humana. Isso vem lá do jardim do Éden, lembra? Adão, o que você fez? O que ele disse? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Da mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela e sua, menos minha. Meu Deus! A gente tem essa dificuldade, né, de escorregar, de sair pela tangente e não dar ao tal problema a tratativa que ele merece, ou que ele pede da gente. Efésios 6,12 diz assim, olha, Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, ela é contra espíritos malignos. A nossa luta não é contra o esposo, não é contra a filha. Satanás tem se levantado de forma assustadora contra o nosso lar nesses dias. E se nós não estivermos armados, municiados pela palavra do Senhor, se nós não aprendemos a identificar e a responsabilizar o inimigo deste problema, causador deste problema, nós não venceremos. A nossa luta não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela é contra potestades e principados do mal. É por isso que nos dias de hoje nós precisamos ter um coração quebrantado, queridos, porque a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado o Senhor não desprezará. A Bíblia diz que Davi toma uma decisão. Todos eles choram, todos eles se desesperam, todos eles estão angustiados pelos últimos acontecimentos. Mas Davi ele toma uma decisão. Davi ele se anima no Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que o povo está amargurado. Eles levantam a voz para chorar e para gritar, mas eles não oram. Eles gritam, eles lamentam,
Eles choram, pastor, mas eles não oram. E chorar sem orar é o último estágio do desespero, querido. Você conhece a história de Agar? Agar, quando ela sai da casa de Abraão, ela sai com seu filho Ismael no colo. A Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. E tendo acabado o pão e a água que ela tinha consigo, o filho começa a chorar porque tem fome, tem sede. Ela coloca o menino aos pés de um arbusto que deveria ter por ali. E ela, angustiada, para não ver o teu filho morrer de fome e sede, ela se distancia a um tiro de flecha, talvez 800 metros ou um pouco mais, não sei, para não ouvir o menino chorar até morrer. E ela está chorando, ela chora, mas ela não clama. Ela chora, mas ela não ora. Por quê? Porque se foi a sua esperança, se foi a sua alegria, ela está ali desenganada para morrer no deserto. Esperança é a última coisa que Agar tem. É por isso que ela está chorando, mas ela já não ora mais. E orar, chorar sem orar, é o último estágio do desespero. Mas a Bíblia Sagrada diz que o anjo apresenta-se a Agar. E toda vez que a gente lê na palavra do Senhor, o anjo, o texto está dizendo do próprio Filho de Deus, encarnado. Quando nós lemos um anjo, que anjo, pastor? Um anjo qualquer. Mas quando o texto diz o anjo, é o próprio Filho de Deus se manifestando. E o próprio Filho de Deus, o Cristo, se apresenta para Agar e pergunta para ela: Agar, de onde vens e para onde vai? E Agar começa a relatar o que aconteceu. O anjo orienta Agar a voltar, pedir desculpa. Porque às vezes, querido, a gente vai ter que pedir desculpa, consertar algo que cabe a nós. E aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar. E Agar vê um poço de água. Eu não sei se o poço já estava ali e Agar estava cega demais para ver, ou se Deus coloca um poço ali com providência, como providência para Agar. O fato é de que Deus proveu na vida de Agar. Quero dizer para você, queridos, que ainda que você tenha chorado, ainda que você tenha lamentado, sem forças como Agar, ou talvez como aqueles 600 homens de Davi, chorando, como a Bíblia diz, choraram até não ter mais forças. Isso é profundo demais. Choraram até não ter mais forças. Porque tem hora que a gente está tão cansado de lutar por um problema, contra uma situação. Tem hora que a gente está tão cansado de lutar contra o mesmo problema todo dia, toda semana, todo mês, que parece que as nossas energias, né, as nossas forças, elas vão sendo sugadas de nós, né, pastor? E a gente vai se vendo sem estratégia, a gente vai caindo no perigo de se consolar e se confortar, de que realmente é aquilo que tem para nós nos próximos dias. Não caia na armadilha de chorar e não orar. Não caia na armadilha de lamentar e não clamar. Tem uma história de um determinado pastor de uma grande igreja. E a sua filha, uma jovem, ela decide abandonar a fé. Ela diz: pai, estou indo embora de casa, estou abandonando a Cristo. Eu não quero mais essa vida com Deus. E ela sai de casa. Esse pastor vive um dilema difícil demais. E ele falou: olha, eu vou deixar de ser pastor, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar o pastorado. E diz essa história, um determinado pastor contando, que quando ele foi para uma vigília de oração na sua igreja, com algumas irmãs de oração, ele relata, ele pede oração para as irmãs, para os irmãos que estavam com ele ali, e uma irmã se levanta dentre elas e diz assim: pastor, nós nunca oramos pela sua filha. Nós nunca levantamos um clamor por ela aqui. E eles clamaram fervorosamente durante aquela madrugada. 2 dias depois, esta história diz que esta filha retorna para casa, bate na porta bem cedo da manhã, vai correndo ao quarto do pai e diz: pai, o que aconteceu há 2 dias atrás? Porque há 2 dias atrás eu estava em determinado lugar, e de repente parece que meus olhos se abriram e caiu um peso de arrependimento sobre mim. Eu me vi que aquele não era o meu lugar.
eu me vi que aquela não era eu. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou voltando para casa, eu estou voltando para Deus, eu estou voltando para a igreja, em o nome de Cristo Jesus. Talvez o que falta para você resolver esse problema é orar de fato. Não é pedir para Deus, é orar mesmo. É colocar os joelhos no chão e levantar um clamor ao Senhor, rasgar os corações. E pedir: Senhor, olha esta situação. Dá um zoom aqui, Deus. Olha o que está acontecendo com meu esposo. Olha o que está acontecendo com a minha esposa. Olha o que está acontecendo com meu filho. Olha o que está acontecendo com a minha filha. Deus, o Senhor me conhece, sabe que minhas forças já estão se esvaindo. E o meu último recurso é o Senhor. Renova as minhas forças até que a vitória chegue. Renove as minhas forças até que a solução chegue. Mas socorre o teu servo, Pai. E fale como disse Davi: apressa-te em meu favor. Nós precisamos clamar, queridos. Esta situação que você tem vivido na tua casa, talvez não, ela só vai ter solução quando você entender a necessidade da sua oração e do seu clamor, sua oração, não do seu pastor. O pastor já ora por você, mas o que Deus talvez espere de você é um posicionamento seu de fé diante desta situação que você está enfrentando. Porque quando eu oro, eu sou fortalecido pelo Senhor. Eu costumo dizer que eu já fui abençoado pela pregação de muita gente. Eu sempre me pego ouvindo esse camarada, esse amigo que o Senhor Deus me deu. Mas as pregações que mais me abençoaram e que mais falaram comigo, sabe qual que foi? Aquela que eu preguei para mim mesmo. Aquela no corredor do hospital com a esposa desenganada pelo médico. E aí eu desesperado, dizendo o quê? Cara, você precisa aguentar. Você precisa suportar, tem 2 filhos em casa, tem uma igreja te esperando. Você precisa ser forte, não tem ninguém para te suportar. Não tem ninguém para te dar sustento aqui, para te dar apoio aqui. Você tem que ser forte, cara, levanta a cabeça. Você vai passar por mais essa, mais dia ou menos dia, vai vir resposta do Senhor. O que eu tenho certeza é que a minha oração não vai ser dispensada por Deus. Deus vai responder, talvez não da minha forma, da forma dele, mas vai ter resposta. Então as pregações que mais falaram comigo foi aquela que eu preguei para mim mesmo no momento das minhas maiores angústias, como Davi fez. Sabe, Davi angustiado, talvez a sua carne trêmula, os seus joelhos estavam trementes, e ele olha para dentro de si e fala assim: ó minha alma, porque se abate dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda me alegrarei e o louvarei. Tem hora que todos os sinais vão apontar para um problema, para uma catástrofe. Tem hora que tudo vai apontar, dizendo que vai dar errado. Você vai ter que fazer como Davi, vai ter que ter profeta de Deus para você mesmo. Você vai ter que dizer: ó minha alma, porque está abatida dentro de mim. Segura a onda aí, respira fundo. Se retira do ambiente, vai para um lugar só você e Deus, senta, baixa a cabeça, diz: Senhor, agora é só eu e o Senhor aqui, Pai. Respira fundo, diz: persevera, diz para você mesmo: insiste, permanece, não desiste, vai passar. Sabe, esses dias eu fui chamado na casa de um casal muito amigo meu, e eles estavam com um problema familiar. E a pergunta deles é: deixamos o ministério, abandonamos o que nós fazemos, o que nós fazemos? E eu disse: olha, os problemas eles estão vindo sobre vocês, mas o certo é de que da mesma forma que os problemas vieram, eles sairão, eles encontrarão um caminho de passar, os problemas passarão por vocês, mas o que vai permanecer é o casamento de vocês e o ministério que Deus confiou em vossas mãos. Davi decide orar, Davi decide clamar, e Davi encontra forças para se levantar, porque tem hora que você não vai ter forças para andar, e é Deus que vai conduzir você. Lembra de Ezequiel, capítulo 37, 2?
Ezequiel foi levado a um vale. Ele descreve o vale como sendo a pior visão do mundo. Ele diz que o vale haviam muitos ossos, muitíssimos ossos. Eles estavam secos. Era um cemitério a céu aberto que Ezequiel estava contemplando. E ele estava tão assustado com aquilo, tão horrorizado com aquela visão que ele estava tendo, que o texto diz assim, olha: e o Senhor me fez andar sobre o vale. Talvez Ezequiel ficou tão espantado com o que ele estava vendo, que ele perdeu até as forças e a coragem de andar. Mas o texto diz: e ele me fez andar por entre o vale. Vai ter momento que você não vai ter força. Vai ter momento que as suas forças vão se esvair. E você vai clamar aos céus como fez Davi. E o Senhor vai fazer você andar em dias difíceis. Ele vai ser o seu sustento. Ele te fará andar. E sabe, a gente analisa o texto e a gente glorifica a Deus porque os amalequitas saquearam Ziclag, porque isso fez Davi cair na real. Isso fez Davi entender e perceber aonde ele estava, o que ele estava fazendo. Ele estava em uma terra que não era dele, e ele estava prestes a guerrear contra o seu próprio povo. E Deus permite os amalequitas saquearem, para que Davi olhasse para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e ele entendesse as reais necessidades que estavam gritando pela sua atenção. Existem certas setas que virão sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A finalidade dela não é de destruir você e tampouco a tua casa, mas é de fazer você voltar os olhos para o interior da tua casa e perceber os sinais, as necessidades que estão gritando pelo teu socorro e pela sua atenção. Isso fez Davi orar, e glória a Deus se este problema que você está vivendo tem feito você orar nesses dias, e tem feito você subir a esta casa pedindo auxílio de Deus. Glória a Deus se este problema fez isso. Porque é recebendo a palavra e o conselho do Senhor que você sairá daqui nestes próximos dias municiados, preparados para vencer este problema que tem se levantado contra a tua casa, contra esta família, contra a tua família, com a finalidade de saquear a alegria, a união e a paz. O Senhor te devolverá nestes próximos dias, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Davi, ele ora ao Senhor, e ele diz assim: olha, eu devo perseguir este bando de invasores, irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi decide se posicionar em oração. Davi entende que o único método de reverter aquela situação não era de outra forma, senão dobrando os joelhos e buscando ao Senhor. E Davi, ele persegue estes homens. No caminho, a palavra do Senhor diz que Davi se depara com um jovem, deixado para morrer. E aquele jovem já está desenganado, está ali para morrer, foi abandonado há 3 dias, porque estava doente. Então há 3 dias ele já estava doente, sem comer e sem beber. Ele estava no semi-intensivo da vida, ele estava ali para morrer. Davi se encontra com aquele homem, e Davi pergunta: de onde você é, e a quem você serve? E ele diz: olha, eu sirvo a um rei amalequita. E de onde você está vindo? Eu estou vindo de Negueb, saqueamos Negueb, saqueamos Ziclag, queimamos Ziclag, mas eu estava doente, e os meus senhores me deixaram aqui doente para morrer. Davi automaticamente manda dar pão, água para aquele homem. Suas forças são devolvidas assim, ele recobra ânimo. E Davi diz: você me leva até este povo? Ele diz: jura para mim que você não vai me matar e nem vai me entregar ao meu senhor? E Davi diz: juro por Deus que eu não farei isso. E então Deus começa a dar direcionamento a Davi, para que Davi revertesse aquela situação. Nesses dias, querido, eu tenho certeza que não vai faltar estratégia das partes do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para que você possa administrar e resolver este problema que tem se levantado contra você, ou talvez problemas que irão se levantar contra você nos próximos dias. Porque, como bem disse no início desta mensagem, nós não estamos livres de enfrentarmos problemas,
Nós não estamos livres de enfrentarmos situações difíceis. E o que você precisa entender é que estando na casa do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor, se alimentando da comunhão entre os irmãos, o Senhor vai te dar estratégias para que você possa vencer este problema. Assim como Deus deu a Davi, e Deus forneceu ferramentas a Davi, Deus vai fornecer estratégia, e vai fornecer ferramentas que irão te dar condições de você resolver qualquer problema e situação que vem contra a tua casa ou contra a tua família. Deus coloca aquele moço, o que para uns era um moço condenado à morte, doente, para Davi é alguém que vai dar direcionamento para que ele vença o problema. E aquele jovem, ele guia Davi até os amalequitas. Quando eles estão indo, 200 desses homens, dos 600 homens que iam com Davi, estavam cansados demais. E Davi concordou que eles ficassem à margem de um rio para descansar e aguardar o retorno dos demais. E Davi encontra os amalequitas, guerreia contra eles. E a Bíblia Sagrada diz que Davi vence aquela guerra, vence aquela batalha, toma todos os despojos que haviam levado pelos amalequitas, pega todas as suas mulheres, pega todos os seus filhos, traz de volta consigo, restitui tudo aquilo que o inimigo tirou dele. E Davi retorna com as mulheres, retorna com as suas crianças, retorna com os despojos, retorna com os tesouros, e Davi vem se alegrando com os seus companheiros, com as suas mulheres, com os seus filhos. E Davi se apresenta, chega diante dos 200 que ficaram pelo meio da jornada, e aqueles 200 saem ao encontro de Davi, todos estão felizes pela vitória, mas alguns homens maus correm até Davi e dizem: Davi, tudo bem que ele peguem as suas mulheres, seus filhos e vão embora, mas o despojo tem que ser nosso, nós não vamos dividir com ele. Eu acho lindo que Davi respondeu dizendo: não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, entregou o inimigo em nossas mãos, as forças e nos fez forte contra as forças que vieram contra nós. Davi devolve as suas mulheres e filhos, mas Davi também devolve o tesouro com aqueles 200 homens. E a gente precisa entender, querido, que nem todo mundo está no mesmo nível de intensidade que nós, sabe? Você precisa entender que dentro da tua casa, nem todo mundo tem a mesma força que você. Sabe, a gente às vezes encontra algumas famílias, onde o marido é aquela pessoa que resolve o problema, sabe como é que é? É aquele cara provedor que resolve o problema, é o que fala, é o que toma a decisão, é o que tem a voz ali final, né? Existem casamentos que já são um pouco diferentes. O homem é um pouco mais pacífico e a mulher geralmente é um pouco mais para frente. Já viram situações assim? Já viram? Mas o que a gente precisa entender é que o nosso cônjuge e o nosso filho, de repente, não tem a mesma disposição que a gente, sabe? Talvez você quer correr 2 milhas e o seu cônjuge, o seu filho, ele só tem disposição para correr 1, e você tem que ter paciência com ele. Você tem que ter sabedoria para lidar com ele, sabe? Lembra quando o profeta Elias manda o moço subir ao monte para ver se vinha chuva? Lembra disso? Lembra? O jovem sobe 1, 2, 3. O que tem lá? Não tem nada. O que tem lá? Não tem nada. E se não me falha a memória, na 7ª vez, aquele jovem desce. E aí ele já estava chateado, talvez, já desgastado. Pô, será que o profeta vai pedir para eu subir a 8ª vez? Será possível isso? E o profeta pergunta assim para ele: o que tinha lá? Ele disse: tinha uma nuvem. O profeta diz: glória a Deus! Mas calma aí, pastor, era uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Ele disse: glória a Deus, desce, corre, fala para Acabe, para ele correr, porque vem aí uma abundante chuva. O moço podia dizer: pastor, está ficando doidinho, coitado. Falei para ele que é só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual parte que ele não entendeu? Uma nuvem. Fala comigo, uma. Fala, uma. Do tamanho da mão de um homem.
Ele não entendeu o que o profeta, a posição do profeta. Ele não entendeu a fala, o entusiasmo. É óbvio, nem todo mundo vai estar no mesmo entusiasmo que você precisa entender isso. Nem todo mundo vai estar tão animado quanto você. Tem dia que você vai estar muito animado com uma causa, uma situação, e alguém da tua família não vai estar tão animado tanto quanto você. Você precisa entender isso. Às vezes alguém não vai ter tanta fé quanto você. Você tem que entender isso. Às vezes alguém não vai ter tanta coragem quanto você. E Deus te dará graça para que você entenda, compreenda isso e não deixe de caminhar. Davi entendeu isso. Davi falou: de jeito nenhum. Todos fazem parte. Até os que ficaram aqui, sabe? Você sai para trabalhar de manhã, a tua esposa fica, o teu filho fica, ou talvez a tua esposa também vai para uma batalha, ela também está trabalhando, está batalhando uma luta. Você batalha uma, ela batalha outra. Talvez no trabalho dela, talvez na lida com os filhos. Teus filhos lidam com uma batalha que para eles é muito sufocante. Talvez para nós a escola, o dia a dia de uma escola para nós é uma situação muito simples. Mas talvez para os nossos filhos não. Seja uma situação, um fardo pesado para eles. A gente precisa entender que aquilo que é leve para nós não quer dizer que é leve para o outro. Cada um de nós temos os nossos limites, queridos. Então a gente precisa entender que cada um tem um limite diferente do outro. Vamos colocar de pé para orar nesta noite? Rapaz, já falei 45 minutos, meu Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça para que a gente possa orar. E se você nessa noite quiser vir aqui diante do altar, eu vou orar por você. Você tem enfrentado uma batalha na tua casa, no teu casamento, na lida com os teus filhos. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dar ânimo, assim como deu a Davi. E eu quero orar por você nesta noite aqui, diante do altar. Então sai do seu lugar e vem aqui, se você quiser. Quero ceder a você o lugar mais valioso desta igreja nesta noite, o altar do Senhor. Isso, glória a Deus, vem aqui. Fique para nós nesta noite, querido, a lição que nós não podemos brincar com a nossa família. Davi apanhou muito. Davi apanhou muito quando o assunto é família. Davi não foi pai presente. Davi se preocupou bastante com assuntos fora do seu lar. E foi negligente quando o assunto era a sua família. Isso lhe causou muitos problemas. E eu vejo pessoas aqui diante do altar nesta noite, clamando pelo socorro do Senhor. Quero dizer para você que veio aqui diante do altar nesta noite, trazendo no coração uma batalha, uma luta que você tem enfrentado, ou que os seus filhos têm enfrentado e você tem lutado ela. Quero dizer nesta noite que o Senhor vai redobrar as tuas forças, que o Senhor vai trazer renovo à tua mente, ao teu coração. A nossa oração neste momento é para isso, que o Senhor te dará estratégia para lutar estas lutas, que o Senhor te dará ferramentas, que o Senhor te dará condições para que você lute essas batalhas e para que você as vença em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor, obrigado por nos trazer a este lugar nesta noite. Eu quero pedir que o teu Espírito caminhe entre nós nesta noite. E por que não dizer caminhar entre esses meus irmãos e estas minhas irmãs, que vem aqui, Senhor, diante do teu altar. Cada um deles apresenta diante do teu altar uma luta, uma batalha que eu não conheço, que eu desconheço. Mas esta luta, esta batalha é conhecida pelo Senhor. Amalequitas têm se levantado contra ela. Amalequitas têm se levantado contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos. Esta luta que já se perdura por dias, por semanas, por meses ou talvez anos, tem minguado, tem consumido as forças. E talvez também, Senhor eterno, tem consumido a fé. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja nesta noite, nos posicionamos diante do nosso Deus e pedimos, Pai, se te é agradável aos teus olhos,
Abre as portas dos céus nesta noite. Estenda as mãos sobre cada um destes meus irmãos e destas minhas irmãs. Pai, começa a travar as batalhas dela, quebrar as correntes, as cordas, os arguilhões que prendem, que impedem, que limitam. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora, Senhor, por intermédio da tua palavra, toda arma forjada, toda estratégia maligna seja quebrada, desfeita nesta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não para que homem algum seja glorificado, mas para que o teu nome seja exaltado nesta noite. Entra agora na casa, no quarto. Entra agora, visita o filho na sala de aula, visita ele entre os amigos, visita o esposo agora onde ele está, em um bar, no ambiente de trabalho, ou simplesmente em casa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós oramos para que haja conversão nesta noite. Converta o coração dos filhos aos pais, converta o coração dos pais aos filhos, converta o coração da esposa aos esposos, do esposo à esposa. Satanás tem colocado inimizade neste casamento, Satanás tem colocado o esposo contra a esposa, filho contra o pai, pai contra o filho. Nós te repreendemos nesta noite, força diabólica que tem arquitetado, tem se levantado, tem se municiado, tem se alimentado deste problema. Nós te repreendemos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que o nosso casamento é do Senhor, declaramos que a nossa casa é do Senhor, declaramos que os nossos filhos são do Senhor, a nossa casa é do Senhor, a nossa igreja é a nossa casa. E nós declaramos nesta noite famílias vitoriosas do Senhor. E se você concorda com isso, dê uma forte salva de palmas, a mais forte que você puder. Aleluia! Correntes estão sendo quebradas, armadilhas estão sendo desfeitas. Aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, aplauda.